Quando eu me casei, em 2019, a gente financiou, eu e a minha esposa financiamos um apartamento em Osasco, que é onde eu moro até hoje. Só que é aquele financiamento que todo brasileiro faz, que você financia ali por 360 meses, 300 meses, né? O meu era de 30 anos. Nossa. Aí eu pensei, mano, 30 anos, velho, eu vou sair de cadeira de roda aqui já morrendo, eu quitei, né? Tipo, pô, meu. Então eu me propus a tentar eliminar o mais rápido possível, porque eu sempre odiei ter dívida. Eu odeio dívida, é uma frase que eu sempre falo no meu canal. Odeio dívida, né? Não gosto de dever nada pra ninguém, seja pra uma pessoa, pra você ou pro banco ou quem quer que seja. Sim. Eu comecei a pesquisar pra ver como é que funcionava esse negócio aí, como que eu poderia agilizar esse processo, e eu descobri o processo de amortização, né? Amortização é o quê? Quando você tem um financiamento, você vai ter as parcelas mensais ali, para simplificar. Eu financei 100 mil reais e a minha parcela é R$ 1.000. Cada vez que eu pago a parcela, ele diminui um mês do meu saldo devedor. Então, se era 300, paguei R$ 1.000, 299. E na minha cabeça, eu pensava assim, que se eu desse mais R$ 1.000, eu eliminava mais uma. E aí já caía para 298. Só que quando eu descobri sobre amortização, eu entendi que não é bem assim. Às vezes, no meu caso, a minha parcela era R$ 1.000 e eliminava um mês. Quando eu dava mais 1.000, eu eliminava 5 de uma vez. Como Eu falei, assim? também, Sério? exato, foi o que eu pensei. Que peste é essa aqui? Como é que tá funcionando esse negócio, Essa né? é a dinâmica da amortização. E é isso que as pessoas não sabem, e por isso que o meu vídeo viralizou, tá com mais de 8 milhões de views lá e tal. As pessoas acham que a amortização tem o mesmo padrão de abatimento da dívida que a parcela do mês, e não tem. Por quê? Quando você paga uma parcela, vou simplificar aqui, como eu falei, você financiou 100 mil reais, por exemplo, e a tua parcela tem o valor de 1.000. Quando eu pago aquela parcela de 1.000, ele não elimina R$ 1.000 do meu saldo devedor. Ele elimina só uma merreca. Por quê? Porque 70% mais ou menos do valor que eu tô pagando é só para abater juros, taxa, seguro, um monte de coisa que está embutido ali no meu financiamento. E só 300 que abate do meu saldo devedor. Então, assim, se eu tô lá devendo 100 mil e eu pago 1.000, em vez de diminuir para 99 mil, que seria R$ 1.000 a menos, diminui para 99.700. Aí eu pensei, que caramba que é isso? Que eu paguei 1.000 e só diminuiu 300 conto lá, né? E aí eu descobri que quando a gente faz a amortização, não incide os juros, essas taxas, até tem uma merrequinha lá, mas o valor que eu pago a mais, além da minha parcela, ele é quase que integralmente abatido do meu saldo devedor. Por isso que na minha parcela só reduz uma merreca, mas quando eu amortizo, ou seja, eu dou um valor a mais, além da minha parcela mensal, eu eliminava 5 meses. Como se você adiantasse uma parcela. Isso. Correto? Só que aí, em vez de ele adiantar uma parcela só, quando eu dava R$ 1.000 a mais, eliminava 5. Às vezes, por exemplo, eu dava R$ 200 e eliminava um mês inteiro. Aí eu pensava, como é que é isso, né? Porque um mês inteiro é 1.000. Só que na amortização é muito mais interessante. E aí eu falei, caramba, será que é sério isso, velho? Aí eu comecei a fazer. Eu comecei, vendi meu violão, vendi meu carro. Comecei a, sabe, porque eu tava vendo que tava funcionando. E no final da história, mesmo sendo uma pessoa simples, que ganhava ali uma faixa de 3.500 ali, eu e a minha esposa juntos tinha uma renda familiar de 5 mil reais, só que trabalhando, fazendo renda extra, fazendo coisa pra caramba, o meu financiamento de 30 anos, eu quitei 1 ano e 8 meses, se não me engano. Foi entre 1 ano e meio e 2, mas quitei tudo. Caramba. E é legal porque no vídeo eu falo sobre isso, como que dizendo, galera, isso aqui é pra quem é pobre também, não, eu não sou milionário, que nossa, você tem bala na agulha, por isso você quitou em 1 ano e meio. Não, era um peão que trabalhava que nem um condenado, mas com foco e determinação, né? Eu fiz até um vídeo pro Banco Pan sobre isso, né? Quando você tem planejamento financeiro, foco e prioridade, você consegue eliminar. E hoje eu tenho uma casa própria e não devo mais nada pro banco, né? Nossa, Eduardo, parabéns, de verdade. Eu me interesso muito sobre isso porque, como eu sou muito nova, é interessante, ainda mais agora, né? A nossa geração, ela tem muito desejo de investir o dinheiro. Então, cada amigo meu fala uma coisa. Poxa, é legal você investir em imóveis. Poxa, deixa em ações. Deixa no banco rendendo. Por exemplo, o Banco Pan tem várias plataformas dentro do banco onde você pode aplicar o seu dinheiro e tudo mais. Ele render, trabalhar pra você de alguma forma. E é muito interessante isso. Só que eu sempre tive essa dúvida do imóvel. Você acha que esse foi o momento que você decidiu que você podia fazer mais? A compra do seu imóvel foi a virada de chave da sua vida? Sim, porque no Brasil as pessoas têm o sonho, né? Apesar de ter esse papo sobre alugar e tal, que eu não sou a favor, né?
Todo brasileiro tem esse A gente vai entrar numa discussão aqui, eu e você. tem os prós e os contras, a gente pode falar sobre isso. Mas é sempre uma conquista você ter a sua casa e a alegria de quando, na hora que eu quitei, mandou uma mensagem falando, você quitou, parabéns pra você. É maravilhoso isso, né? Não, e aí sobrou muito mais dinheiro pra eu investir. Porque a grana que eu pagava todo mês com boleto de financiamento se tornou uma grana a mais no meu salário agora pra eu começar a investir. E aí eu estudei sobre investimento e foi quando surgiu o meu canal e aconteceu tudo isso, né? Nossa, muito interessante. E é exatamente isso. Às vezes, pra muita gente, pode não ser viável a compra de um imóvel, né? Eu vejo muita gente falando na internet também que não vale a pena e que tudo mais. Só que, gente, eu sou emergente. Né? Eu não nasci rica nem nada do tipo. Então, tem essa coisa do sonho da casa própria, sabe? Que fica ali ruminando no coração, ecoando ali na mente quando você deita no travesseiro. E é um fato. Só que assim, hoje em dia, os meus amigos que trabalham com isso, com investimento e tudo mais, eles falam, aplica o seu dinheiro e com rendimento você paga o seu aluguel. E é isso que eu tenho feito. Só que ultimamente eu tenho pensado diferente, sabe? Eu fico, e se eu comprar um imóvel? E se? E agora estou aqui conversando com você, você está me convencendo. E olha que a gente nem conversou no nem backstage. Começamos ainda, né? E olha que a gente está conversando agora. Mas então, o que te motivou a comprar o seu imóvel? Foi apenas essa coisa dessa criação, né? Do brasileiro, de sonho da casa própria e tudo mais? Ou teve algo a mais aí que te motivou? Eu sempre quis ter a minha própria casa. E é interessante porque, assim, apesar de algumas pessoas falarem sobre as vantagens de alugar e tal, é muito difícil achar um livro clássico, best-seller de finanças, que o cara não fale que é bom ter uma casa. Então, por exemplo, O Segredos da Mente Milionária, o cara fala que é bom. Tem um vídeo no meu canal sobre isso. A Psicologia Financeira, o cara fala que é bom. O Homem Mais Rico da Babilônia, o cara fala que é bom. O Pai Rico, o Pai Pobre, ele fala algumas coisas lá, só que distorceram tudo que ele falou no livro Pai Rico, Pai Pobre. Então depois ele fez um outro livro chamado Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, falando, galera, em nenhum momento eu falei que não é pra ter casa própria, tá? Eu só falei que ela é um passivo e não um ativo. Então, é fato que, sabe, por mais que você tenha algum... Ai, alugar ou financiar... Você queria ter uma casa ou não quer? Claro! Não, eu não quero ter imóvel. Todo mundo quer ter, né? Então, é muito legal. E aí tem as vantagens e desvantagens de cada um. Só que, por exemplo, o meu canal é pra pobre. Primo pobre, né? Então, esse argumento que você fala, ele é super válido. Você vai chegar num canal e o cara vai falar assim, olha, se você tem R$1 milhão, em vez de você comprar uma casa, investe R$1 milhão, ele vai te render 10 mil por mês, você aluga uma casa da hora por 5 mil e ainda sobra mais 5. Só que quem tem 1 milhão? É verdade. Entende? Esse que é o ponto, né? Tipo, eu acho legal essa ideia, é super válido, só que à medida em que você vai crescendo e evoluindo na vida, nem um perigo que eu tenho no meu canal, né? Eu sempre tento pensar no seguinte, eu tenho que ser uma pessoa sábia e não só inteligente. Eu posso chegar e falar alguma coisa que é financeiramente inteligente, só que eu tenho que ter a sabedoria de lembrar que o brasileiro não tem educação financeira. Perfeito. Então eu não posso falar uma coisa que eu sei que 90% das pessoas vai fazer asneira. Não, mas tá certo o que eu tô falando. Tá certo o que vários canais falam. Não, faz parcelamento, depois você investe o que sobrar e tal. Só quem vai investir? Quase ninguém. Então eu pego primeiro no ponto de falar sobre educação financeira e mudar a mentalidade da pessoa para depois ela começar a querer fazer umas coisas arriscadas. Porque se você for ver, a maioria dos pobres, o único patrimônio que tem é a casa. Sim. Então eu falo, tenha a sua casa, corre atrás disso. Só que tem alguns pontos, como você ter bastante dinheiro, ok. Então você pode alugar. Só que você tem bastante dinheiro no banco a ponto de, se você for enxotado lá da tua casa de aluguel, você compra, porque você tem dinheiro no banco. Só que o pobre não tem nada, ele vive de aluguel e a qualquer momento ele pode ser tirado de lá, ele não tem casa, não tem financiamento, então se der ruim ele não tem onde morar, o rico tem. Tanto que a maioria esmagadora dos influenciadores que falam que alugar é melhor, tem casa. Todos têm casa e eles falam no canal, tem casa de 10 milhões, de 15 milhões. Então é fácil você falar, não, é melhor alugar, é muito mais fácil quando você tem uma mansão lá que você pode viver o resto da vida. Sim. Então esse é o meu ponto, falar para pobre... Porque muitas vezes a realidade que é dita aí não vale para quem é pobre. Então, eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu falo, compre sua casa. E aí, desculpa se eu tô falando muito. Não, pode falar, pode mais falar. Um pode ponto. fazer mais, a gente tá aqui pra isso. Quer ver outro ponto que eu acho complicado? A pessoa chega e fala assim, em vez de comprar, aluga e com o dinheiro que sobrar, você investe. Mas quem falou que o valor do aluguel é mais barato que do financiamento? Porque a pessoa chega e fala como se, o aluguel de uma casa é 2 mil
E para você financiar é 3. Não, uma ova. Eu vivo falando no meu canal, a maioria dos pobres ainda não tem casa própria por falta de informação e não por falta de dinheiro. Então, você pega alguns planos do governo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que ajuda as pessoas mais pobres a comprar um imóvel, você consegue financiar uma casa com parcela de 600 pau por mês. Verdade. E eu fiz um vídeo com o depoimento de uma pessoa do meu canal que comprou e falou, eu financiei e tá R$280 mais barato do que eu pagava no aluguel. Nossa. Então, existem muitos meios, principalmente para quem é pobre, de você conseguir juros mais baixos, de você conseguir o subsídio do governo, eles te ajudam na entrada. Então, muitas vezes, o cara tá alugando numa coisa que nunca vai ser dele e ele poderia estar pagando mais barato numa coisa que no final vai ser dele. Então, são esses pontos que eu pego. Eu sei que tem momentos da vida que não, eu mesmo, antes de o meu apartamento ficar pronto, eu fiquei morando de favor num prédio lá de um primo meu. Mas se ele não tivesse emprestado, eu teria que alugar. Só que eu sempre penso assim, cara, você tá alugando, mas vai se planejando para comprar, sabe? Porque às vezes você não tem a grana da entrada, tem cara que tá enrolando a mulher faz 8 anos porque não tem casa. Aluga, vai alugar, né? Qual a sua opinião sobre carta de consórcio? Eu já tive consórcio, não gosto. Pra ser bem sincero, Você Esse homem odeia, gente. Você fez? Eu fiz. Eu tenho ali uma cartinha. Mas eu vou te falar, o que acontece? O consórcio, ele é interessante, ele tem juros bem menores, né? Acaba saindo muito melhor do que o consórcio, só que ele é bom pra quem não tem pressa nenhuma. É o meu caso. Sim, aí tudo bem. Só que assim, talvez vai chegar uma hora que você vai estar com um pouco mais de pressa. O que aconteceu com o meu? Eu comprei um consórcio, 7 anos pagando aquela desgrama e não era sorteado nunca. Caramba. Tem gente, eu conheço amigos meus que foram sorteados no primeiro que foram. No primeiro mês, né? Tem que ter sorte, né? Então, assim, ou você tem que ter sorte de ser sorteado logo, ou você tem que ter uma grana pra dar lance, porque quando você dá o lance, você é sorteado de boa. Tem gente que, sei lá, junta ali 20 mil, 30 mil, dá um lance nesse valor, e às vezes até pra usar fundo de garantia, você consegue ser sorteado. É uma maravilha. Quando sair teu consórcio, você der um lance lá, tá ótimo. Você vai pagar bem menos que quem financiou, por exemplo. Só que você tem que ter essa grana pra dar o lance, ou você tem que ter sorte. Como eu não tinha grana pra dar lance e não saía nunca aquele negócio... E nem sorte? Nem sorte. Eu tive que fazer o quê? Vender o meu consórcio. Só que quando você... Porque no começo eu não tinha pressa. Depois de 7 anos eu tava com pressa, Poxa, caramba. Eu 7 achei que era tão lento assim o negócio, né? Aí eu vendi o meu consórcio, perdi grana pra caramba... Porque, assim, ninguém vai querer pagar tudo que você pagou. Eles vão dar um valor abaixo. Você perdeu, assim, né? Se você sentir a vontade de falar, você perdeu quanto? Você pode falar em porcentagem? No meu caso, eu perdi pouco, porque a compradora foi a minha irmã. Nossa. Mas, aí por exemplo, você teve sorte. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tá com essa mesma situação, né? Ele não tá mais... Tá com pressa, precisa do valor... Ele já pagou, acho que, tipo, 55 mil e o pessoal tá dando 30 no máximo. Nossa. Então, é quase metade do valor que ele já pagou, ele vai perder. Né? Então, é bom pra quem não tem pressa nenhuma e pra quem tem uma graninha pra dar de lance. Aí maravilha. Mas se não é o caso, pode ser que você sofra como eu, que fiquei 7 anos pagando e não foi sorteado nunca, né? Tem que ter sorte. Tem que ter sorte e dinheiro pra dar o lance, então. Você tem que aprender, você tá louca. Sabe qual que é um erro que é muito comum também? Que tem a ver com isso que você tá falando, né? Sempre que a pessoa recebe um aumento salarial, ela sobe o nível. Então, ela continua sempre gastando tudo. Se a pessoa ganha R$1.000, ela gasta 1.000. Opa, aumentou pra 2.000, vou gastar 2.000. Aumentou pra 5, vou gastar... Mano, aumentou pra 5, continua gastando 3 e investe 2. Né? Que é esse cálculo aí de você ter um percentual que você deixa de lado. Então, tem até gente que fala, né? Tenta viver sempre um nível abaixo do que a sua renda pode. Sim. Porque você vai evoluindo aos poucos. Só que se você tá sempre no nível ali, né, que eu gasto tudo que ganha, você nunca vai mudar de vida, você nunca vai construir patrimônio, e aí entra a questão de ostentação e essas coisas. Você nunca vê uma lista das pessoas mais ricas do mundo com base no relógio ou no celular que ela tem. Com base no dinheiro que ela tem de patrimônio, né? Então... Só que pobre quer fazer o quê? Quer ter o celular mais caro do mundo, o tênis Nike Air Jordan que custa R$7.000, mas vai ver a conta do cara, não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra nada. Então, mantenha, eu gosto de falar uma frase no canal, né? Seja um pobre consciente. O que eu quero dizer com isso? Saiba qual que é a tua realidade. Tua realidade é 3.000? Não tenta viver igual o cara que ganha 12, né? Porque senão
ele vai estar sempre num nível bem melhor de riqueza que você, e você vai ser um dublê de rico, que o pessoal fala, né? É o pobre que tem tudo que um rico tem, menos o dinheiro. Perfeito. Né? Então, vai aos poucos, vai subindo. E eu não tô falando pra você viver na miséria. Tô falando que se você for evoluindo aos poucos, você vai sair da miséria. Se você torra tudo que você tem e quer ser vida louca, que a vida é uma só, eu vou curtir, tá bom. Vai ser sempre um pobre aí lascado, e quando vier o desemprego ou alguma crise, você tá ferrado pra caramba.